aquele que crê verás a glória de Deus. Se você permitir, Deus vai fazer algo novo. Milagres, cura, libertação, casamento, família, encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Se você precisar de ajuda, o obreiro vai te ajudar. Tá? Procura no índice, caso tenha muita dificuldade de achar. O capítulo 2, versos 4, diz assim: estas são as origens da terra quando foram criados, no dia que o Senhor fez os céus e a terra. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Como é que é o nome do jardim? Jardim do... Aonde você leu isso? Não tem nada a ver com o que eu acabei de ler com você. Em momento algum a Bíblia está dizendo Jardim do Éden. Presta atenção no que você está lendo, porque você não memoriza o que você lê, você memoriza o que você ouve. E você só falou Jardim do Éden porque você cansou de ouvir Jardim do Éden. Nunca existiu Jardim do Éden. O que existe é Deus plantou um jardim no Éden. Olha o versículo 8. Deus plantou um jardim no Éden. O que isso está querendo dizer, pastor? Digamos que o púlpito é o Éden. Olha o que Deus fez, ó. Deus plantou no Éden um jardim. Amém ou não? Para você entender melhor o que eu quero passar para você, você tem que entender o seguinte: a Bíblia foi escrita em hebraico. Você fala português. Se vir um gringo aqui para pregar em inglês, alguém tem que traduzir ela para você, sim ou não? Senão você não entende. João Ferreira de Almeida traduziu 70% da Bíblia. Os outros 30% veio de várias fontes. Então, para você entender o que eu quero passar para você entender a Bíblia, é muito bom você poder comprar um dicionário hebraico. Você pega essa palavra Éden, o que significa Éden? Vai no hebraico, você vai entender o que é. E aí você vai lá no jardim, a palavra jardim, vai no hebraico, você vai entender o que é. Eu estou fazendo hebraico agora, essas palavras estão ecoando no meu pensamento. Éden significa terra de delícia. Diga, terra de delícia. Jardim significa coração. Tem até uma palavra aqui, um lugar fechado e com vida pulsante, que denota o que? Coração. Então, Éden, terra de delícia. Diga, terra de delícia. Jardim, coração. Diga, coração. Aonde o homem foi feito? Está no versículo 8 aí. Aonde o homem foi feito? No Éden, uma ova. Dá uma olhada no versículo 8, irmão, pelo amor de Deus, lê a sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. E pôs ali o homem que tinha o quê? Formado significa criado. Então presta atenção, ó. Olha só, ó. Olha para o pastor. Jardim, Éden. Diga, terra de delícias. Jardim, diga, coração.
Deus pega o homem que tinha formado, Deus colocou um jardim no Éden, Deus vai pegar o homem que ele tinha formado, e ele vai colocar o homem ali, ok? Não existe jardim do Éden, e não existe homem formado no Éden, pelo amor de Deus, irmão. O que existe é um jardim que Deus criou no Éden, e Deus colocou o homem que tinha formado no Éden. Amém ou não? Está claro até aqui? Posso continuar? Você promete que não vai dormir? Sim ou não? Então vamos voltar aqui para essa terra que Deus criou, terra de delícias. Nesta terra aqui não existia espinhos, não existia abrolhos. Pastor, qual a diferença do espinho para o abrolho? O espinho machuca, espinho é aquilo que faz o ser humano chorar, sentir dor. E abrolho? Abrolho é aquilo que causa amargo, gosto amargo. Como era uma terra de delícias, não existia espinhos, amém? Não existia abrolhos. Isso vai vir a existir depois que o homem que Deus colocou aqui peca. Amém ou não? Então essa terra aqui era a terra do quê? De delícias. Na mente de Deus, Deus já tem uma terra boa. O Éden é uma terra de delícias, é um lugar. Deus cria um jardim no Éden, Deus coloca o homem. Na mente de Deus, Deus ele nunca imaginou, nunca desejou o espinho para o homem, o abrolho para o homem. Deus, pastor, o que é espinho que faz chorar? Pergunta para uma mãe que vê o filho dela viciado em crack, vender as coisas da casa dela, dormir na Cracolândia. Pergunta se isso não é amargo para ela. Pergunta para uma mulher que sabe que o marido dela está com outra mulher. Pergunta se isso não machuca ela. Então na mente de Deus, eu estou olhando aqui que Deus nunca desejou espinhos para o homem. Nunca desejou ver o homem chorar, sentir o gosto amargo, ter esses problemas. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Deus não se alegra em ver um filho dele chorando por causa dos espinhos, provando o gosto amargo da vida. Você está aí, irmão? Então presta atenção, levanta a sua mão que eu quero profetizar uma palavra de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra sobre a vida de todas as pessoas que estão dentro dessa igreja. Que o Senhor está destruindo todo espinho que te machuca, que o Senhor está arrancando tudo aquilo que causa gosto amargo na tua vida, que todo espírito, todo mensageiro das trevas, todo espírito do inferno que causa espinheiras em você, na sua vida, que causa abrolhos, que causa amargura, está sendo amarrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo, porque Deus nunca planejou ver você chorando por causa de espinho e nem sentindo um gosto amargo. Eu quebro esse poder do maligno sobre a tua vida e sobre a tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Fecha a mão, diga: eu tomo posse. Você crê no que você ouviu agora ou não? Quando alguém lançar uma palavra de maldição sobre a tua vida, não aceita. Mas quando um profeta, quando um sacerdote, quando alguém que é autoridade eclesiástica mandar uma bênção, toma posse dela. Você está no lugar profético. Você está no lugar onde Deus opera. Daqui sai rios de águas vivas. Amém? Fala glórias a Deus. Então, presta atenção. Deus colocou o homem aonde? No Éden, no jardim que está no Éden. Amém? Com o propósito. Olha o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Então nota você o que está acontecendo. Qual era a intenção de Deus em colocar o homem naquela terra maravilhosa? Especificamente para morar num jardim. Era para que aquele homem lavrasse a terra, ou seja, fosse o agricultor da terra. Aquela terra era uma terra de delícias, amém? Sendo uma terra de delícias, ela deveria dar 100
para cada semente que o homem plantasse. O homem vai plantar 1, ele vai colher 100. Fala amém. Porque a capacidade máxima era isso. Você planta 1, você colhe 100. Tendo em vista que aquela terra não era uma terra amaldiçoada, era uma terra abençoada. Deus tinha plantado nela um jardim. Ok, irmãos? Ok? Só que o homem pecou. Pecou ou não pecou? Hã? Deus deixou o homem ali quando ele pecou? Não. Deus fez o quê? Expulsou. Para onde o homem vai voltar agora? Para o lugar da onde ele tinha sido feito. Se o homem não foi feito aqui, ele foi feito aonde? Diga assim, aonde, pastor? Num lugar chamado a face de Deus. Diga a face de Deus. Por que eu falo que ele foi criado naquele lugar? Porque aqui, neste lugar, ele vai ter 2 filhos, Caim e Abel. O Caim vai matar o Abel, não vai? Vai ou não vai? Ele mora ali com o pai, ele mora ali com a mãe. Isso está registrado. Peraí, antes de chegar até lá, o capítulo 3, só para formar um pensamento. Olha o que aconteceu aqui, ó. Capítulo 3, versículo 17. Ó. E a Adão disse: porquanto ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é o quê? Maldito é o quê, irmão? Então aquela terra de delícia, que não tinha maldição, agora tem maldição? Então isso quer dizer o quê? Que se ele plantar 1, a terra não vai dar para ele mais 100. Porque a terra ela é o quê? Agora ela está amaldiçoada. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Presta atenção, não dorme não, que Deus tem uma bênção nessa mensagem para a tua vida. Então presta atenção. Aquela terra está amaldiçoada, sim ou não? Ok, então agora a terra que Adão mora não mais devolve para ele 100. Perdeu a capacidade de o abençoar. Amém ou não? Aí, nesta terra, Caim mata o Abel? Mata ou não mata? Mata. Derrama o sangue de Abel, sim ou não? Aí o capítulo 4, olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo de número 11. Maldito, agora maldito és tu, desde a terra que abriu sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua. Então presta atenção, a terra já estava amaldiçoada por causa de Adão. Agora a terra está mais agravada a situação dela. Por causa de quem? De Caim. Por quê? Porque você vê no versículo 11 e no versículo 10, Deus dizendo, você derramou na terra sangue. Porque você derramou sangue, Caim, essa terra está mais amaldiçoada ainda. Você está acordado, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, ou seja, se Adão planta 1 e não colhe 100, com certeza Caim vai plantar e vai colher menos do que o pai. Sim ou não? Por isso que Jesus falou, agora faz sentido as palavras dele. Uns plantarão, uns vão colher 30, outros vão colher 60 e poucos vão colher 100 por 1. Você já viu Jesus falando sobre isso aqui ou não? Lá na semeadura, lá? Na parábola do semeador? Então, aonde é que eu quero chegar com isso? Quando Caim entendeu que a terra estava amaldiçoada gravemente agora por causa dele, olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 16. E Caim, olha aqui, e saiu Caim de diante da face e habitou na terra de Nob. Então olha só, Caim estava aqui diante da face do Senhor, e quando ele viu que ele amaldiçoou a terra aqui, ele foi para um lugar pior ainda, Nob, terra de Nob. Face do Senhor significa
diante dos olhos de Deus. Jardim significa o quê? Coração. E nobe, pastor, o que significa nobe? Lugar que está debaixo da potente mão de Deus. O entendimento que nobe traz é mais ou menos isso. Sabe quando você está esperando um pernilongo parar para você matar ele? Sim ou não? A palavra nobe dá esse entendimento. Debaixo da potente mão de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Olha só. Alguém que estava no coração de Deus, saiu do coração de Deus, veio para diante da face de Deus, e agora está debaixo da potente mão de Deus. Olha aqui, é coincidência, né? Deus não tem poder de fazer isso. Ele colocou esse versículo na Bíblia por coincidência. Olha lá. É coincidência. Deus não tem poder para fazer isso. Aqui, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos... A palavra exaltar é restituir. Então, ou seja, quem está aqui nessa situação, só tem duas opções. Ou se humilha para Deus devolver de volta, ou endurece o coração e Deus vai ter que executar a sentença. Você está me entendendo ou não? Jardim, diga coração. Face de Deus, diga diante dos seus olhos. Nobe, diga assim, debaixo da potente mão. Então por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual lugar você habita? Em qual desses lugares você está? Por que eu falo isso para você? Porque existem duas vontades de Deus para nossas vidas: a real e a permissiva. Qual que é o problema de eu estar na vontade permissiva? É que um abismo, chama outro. Quando eu estou na vontade permissiva de Deus, primeiro, as coisas não fluem para mim. Em vez das coisas melhorar, as coisas para mim elas agravam, elas pioram, elas ficam mais dificultosas. Entendeu? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu não corro atrás das bênçãos, é elas que vêm até mim. Olha só, Deus plantou um jardim e naquele jardim tinha toda a árvore frutífera e Deus falou assim, ó: ordenou o Senhor Deus, coma de toda ela. Ou seja, nesse lugar, Deus que trabalha para você, Deus que alcança o homem. Naquele lugar, o homem se esforça para alcançar a Deus, e as coisas não vão fluir mais. É mais ou menos assim: Deus me chama para ser pastor, eu quero ser empresário. Ele vai me matar por causa disso? Não, mas eu estou saindo da vontade real, eu estou entrando naquele campo que é a vontade permissiva. E naquele campo que é a vontade permissiva, tudo pode acontecer. Você está me entendendo ou não, irmão? Então por isso que eu pergunto para você: você está habitando aonde? Você está no centro da vontade de Deus? Você está no coração de Deus? Ou você está diante da face de Deus? Ou já chegou numa situação que já se agravou? Tem gente que está se agravando. Por quê? Porque pecar significa errar o alvo. Mas iniquidade, repetição de errar o alvo, repetição do mesmo pecado. Tem gente que está na igreja, e acredite se você quiser, ela está praticando iniquidade, porque ela está pecando o mesmo pecado. Que pecado é esse? São vários. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas finanças. Ela está na igreja, mas ela carrega uma mágoa no seu coração. Ela está na igreja, mas ela não casou legalmente. Ela está na igreja, mas ela está em adultério. A aliança está na mão, mas o adultério já entrou no coração, através das redes sociais. 30% de todos os homens que estão dentro da igreja são viciados em pornografias. E a pornografia, na minha época, para você ter acesso a ela, primeiro, você tinha que ser de maior, que se você fosse de menor, você não comprava uma revista pornográfica. Segundo, só quem tinha dinheiro podia comprar a fita cassete. Hoje não, hoje tá... O dedo do seu filho tem mais informação do que você adquiriu a vida toda. O dedo do seu filho, é só clicar, ó. Você está entendendo ou não? Em que lugar que você está habitando? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te fazer uma pergunta, seja inteligente, por favor. Caim
piorou a situação da terra ou não? Então, com Adão, a terra perdeu o poder de abençoar. Com Caim, perdeu muito mais. Sim ou não? Você concorda comigo até aqui? E com você? Como Caim agravou a situação da terra, pastor? Quando ele derrama sangue inocente sobre a terra. Amém? E eu e você não viemos do macaco, nós viemos de Caim, irmão, porque Abel tinha morrido, ok? Adão, Caim, e aí veio nós, porque não foi Adão e Abel, Abel morreu, então foi Adão, Caim. Nós viemos de um cara que derramou sangue. E pastor, porque assim, ó, desculpa, mas filho de macaco é o quê? Macaco, certo? Filho de um cara caído é o quê? Uma pessoa caída. Nós viemos de Adão, que era caído. Nós viemos de um homem que era o quê? Homicida. Ah, pastor, eu nunca matei uma pessoa fisicamente. Fisicamente pode ser que não, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Põe para mim aí, filho. 1 Pedro, não é isso? 1 João, isso. Olha o que a Bíblia diz, ó. Presta atenção, ó. Qualquer que aborrece, a palavra aborrecer significa odiar. Qualquer que odeia o seu irmão é o que? É homicida, está derramando sangue, está assassinando. Então, se uma pessoa ela odeia você, responda por favor. Pastor, eu conheço uma pessoa que não gosta de mim. A pessoa que não gosta de você, ela vai falar bem ou vai falar mal de você? Hã? Então vamos traduzir então a Bíblia agora. Qualquer que fala mal do seu irmão é o que? É homicida. Qualquer, mas é pastor, qualquer. Não, mas eu sou crente, qualquer. Não, mas eu tenho 200 anos de igreja, qualquer. Não, mas eu sou da igreja da graça, qualquer ser humano, qualquer um que fala mal do seu irmão é homicida. Não, mas eu sou apóstolo, qualquer. Amém ou não? Ninguém está isento disso. Eu, você, obreiro, crente, evangélico, pastor, ateu, crente, não interessa. Qualquer pessoa que fala mal é homicida. Ou seja, você está derramando sangue na terra. A terra perde o poder de te abençoar. Isso quer dizer o que, pastor? Que tudo o que você fizer não vai ter retorno. Tudo que você fizer aqui na terra não vai ter retorno. Mas eu faço certo, mas você está amaldiçoando a terra. Porque plantar é certo. Tem lugar que você sabe que a pessoa planta, colhe 30, planta, colhe 60. E você sabe que tem lugar que planta e não nasce o quê? Nada. Coloca outro versículo para mim, por favor, aí. Tiago 4,11. Irmãos, já está falando para os crentes aqui, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é mais observador, não é mais o praticante da lei, mas é juiz. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Ô irmão, se você fala mal de uma pessoa, ainda que aquilo que está falando é verdade, você está se colocando no lugar de Deus. Isso é tão sério para o judeu, irmão, que eles chamam esse princípio, que para nós é maledicência, eles chamam esse princípio de Lashon Hará. Lashon, língua, Hará, maligna, língua maligna, língua diabólica, língua do diabo. É tão sério isso, que este pecado é o pecado que o judeu mais evita. Porque se você for procurar índice, vai no Google, faz uma pesquisa, vai no Wikipedia, faz uma pesquisa, você vai ver que o país que menos acontece adultério é Israel, que menos prospera na parte da pornografia é Israel, que menos tem câncer é Israel, que menos acontece homicídio a não ser em guerra é Israel. Um país pequeno com 7 milhões de seres humanos, que é o único país pequeno nessa quantidade, nessa dimensão, proporção, é autossuficiente. Fecha as muralhas, não depende de país nenhum para viver. O Brasil desse tamanho,
Israel é menor do que o Sergipe, irmão. E o Brasil desse tamanho depende de outro país. E aquele país, sabe por que o mundo odeia Israel, o judeu? Não é por causa da religião nem judaísmo, é por causa da prosperidade. Porque o judeu é o povo que mais prospera no mundo. Depois dos judeus, o povo que mais prospera no mundo são os evangélicos. Você tem que pesquisar, irmão, estudar. Estou te falando com propriedade. Então, o Lashon Hará, ou Lashon Hará, é o pecado que o judeu menos quer praticar. É o pecado que eles mais evitam. É o pecado do Lashon Hará, que traduzindo para nós é a maledicência. Maledicência não é murmuração. Murmurar é queixar e falar mal de uma situação. Maledicência é falar mal de um ser humano, quer esteja com razão ou não. Isso é maledicência. Você está entendendo, irmão? Quem entendeu até aqui, diga glórias a Deus. Então esse pecado, ele é tão sério, ele é tão grave, que o judeu, irmão, ele evita de todas as maneiras cometer o Lashon Hará. Por quê? Porque ele sabe que este pecado, ele vai agravar principalmente na vida financeira. E tudo que o judeu fizer não vai prosperar, porque ele pratica o Lashon Hará. Então ele evita de todas as maneiras. Você não vai conseguir ouvir um judeu falar mal de um outro judeu. Você não vai conseguir. É muito raro isso acontecer. Quem está me entendendo, diga glórias a Deus. Então presta atenção. Aquele que fala mal do seu semelhante, tendo ou não razão, segundo a palavra de Deus, esta pessoa está se colocando no lugar de Deus e está cometendo o mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Por quê? Porque o primeiro a praticar o Lashon Hará foi Lúcifer, falando mal de Deus para Eva. Então o judeu não pratica esse pecado porque ele considera esse pecado o pior dos piores. Mas traz para nós, brasileiros, a gente comenta com muita naturalidade. A gente fala do político, a gente fala do pastor, a gente fala do time, do técnico, a gente fala da mulher, a gente fala do marido, a gente fala do filho. Ah, pastor, não aguento mais meu filho, olha, não sei mais, olha. A gente fala de todo mundo. Aí a nossa vida não vai para frente, a saúde não prospera. Aí a gente fala assim: onde eu errei? Aonde você errou? Aí o Lashon Hará. Amém ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fala glórias a Deus. Então, para o judeu falar mal, porque o judeu ele julga assim, a lei de Moisés fala isso: quem fala mal, mata. Quem ouve quem fala mal, ajuda a matar. E aquela pessoa que é a vítima de quem está falando mal, morre. Mas Deus, diz a Bíblia, vai cobrar isso. Vai cobrar, vai requerer o sangue, como requereu de Caim o sangue de Abel. Como que ele foi punido? Foi punido tendo a terra amaldiçoada diante de você, diante de si. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Os judeus, eles comparam isso da seguinte maneira: é como se você pegasse uma arma. Você pega uma arma muito potente, uma arma, e você enche ela de bala. Carrega aquela arma, né? Uma 9mm, sei lá o que. Eu não entendo de arma não, graças a Deus não mexo com essas coisas. Aí você pega aquela arma carregada, cheio de bala, e entrega na mão do seu pior inimigo. E levanta a mão e diga para ele assim: se você tem coragem, atire em mim. Ele vai atirar ou não? Claro que vai. Ele não gosta de você. Ele é o seu pior inimigo. Você está armando o seu inimigo com uma arma poderosa, potente, cheio de munição. Pastor, quando é que eu armo o meu inimigo? As nossas palavras são armas ou não? Tem poder ou não tem? É potente ou não é? Então, você está pegando as suas armas, as suas palavras, e está dando para o diabo para destruir a sua vida. Porque as suas palavras, elas têm poder, sim ou não? Então, quantas pessoas que estão aqui, que o Lashon Hará é muito comum na vida dela.
Então é por isso que a sua vida está amaldiçoada. E a Bíblia diz assim: tu pelos teus pecados tendes caído. Por isso que o casamento muitas das vezes não prospera, porque a pessoa com palavras ruins, ela mesma vai falando, ela vai metendo o lashon hará. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ela vai cometendo esse pecado com muita facilidade. Olha que Pedro falou em 3:10. Pedro 3:10, ele falou assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. Quer amar a sua vida? Por que ele fala isso? Porque tem gente que não vê a hora de morrer. Por quê? Porque ela não ama a vida que ela tem, ela não é feliz com a vida que ela tem, ela não é feliz na vida financeira, ela não é feliz onde ela mora, ela não é feliz no casamento, ela não é feliz com a notícia que ela recebeu na saúde, ela não ama a vida que ela tem. Ok? Quem quer ver os dias bons? Por quê? Pedro fala isso, porque a pessoa está vivendo dias ruins, e os dias bons não vêm. E Pedro está dizendo: você quer ver os dias bons vir? Refreia sua língua, ou seja, para com a prática, com a quebra desse princípio chamado lashon hará, que é a maledicência. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Um rabino, chefe de uma sinagoga, um homem muito conceituado, o rabino de uma cidade judaica, a igreja, a sinagoga lotada. O rabino todo dia, ele ia para a igreja de manhã, fazia reunião de manhã, voltava para casa, no atardecer ele voltava para a igreja. Entre a casa e a igreja, no meio do caminho tinha uma quitanda. Ele pegava uma maçã todo dia, comia e saía sem pagar essa maçã. Um membro da igreja dele olhou ele comendo a maçã, e aí ele falou assim: nossa, o rabino ele é muito dissimulado, ele rouba uma maçã na maior cara de pau, ironicamente cumprimenta todo mundo e sai como se nada tivesse acontecendo. Só que o cara, como é que vai falar contra... Judeu já tem esse negócio de não praticar o lashon hará. Como é que vai falar contra o seu pastor, contra o seu líder espiritual? Então aquele judeu falou, ele trabalhava ali na parte da tarde, e ele via que toda tarde, quando o rabino vinha da casa dele para a igreja, o rabino roubava uma maçã. Ele falou assim: mas que rabino safado. E ele com ele, não falou com ninguém. Chegou em casa, ele falou com a mulher dele. 2 semanas já acontecendo isso todo dia, só no sábado que não, porque no sábado eles descansam. E aí ele falou para a mulher: eu não aguento mais, tenho que falar com você, o que está acontecendo? Ela falou: o que foi? O nosso rabino, ele rouba uma maçã todo dia que ele passa lá. Ele pega a banca que está lá na calçada, pega uma maçã, tudo bem, que tá limpa, como vai embora? Rabino roubando maçã. A mulher dele falou assim: não é? É. Aí a mulher dele foi fazer unha. Falou com quem? Com a manicure dela. Irmã, eu não estou falando nada, tá? Você tira suas conclusões aí, ok? E lá na manicure, ela falou com a manicure dela, que falou com o marido dela, que era comerciante, que falou com o melhor amigo dele, que falou com o outro vizinho dele, que daqui a pouco a congregação começou a cair o número de pessoas. Até um belo dia que não tinha ninguém no culto que o rabino fez. O rabino então pergunta para o seu auxiliar: o que está acontecendo? O auxiliar bravo fala assim: é que ninguém quer um rabino ladrão. Que conversa é essa? Não, mas o fulano, o Moisés, que trabalha na cantina lá, ele falou que você passa todo dia e rouba uma maçã. O rabino falou: você está de brincadeira, chama o Moisés aqui. Aí chamou o Moisés. Moisés, há quanto tempo que você trabalha nessa quitanda? Há 6 meses. Que hora que você entra nela? Eu trabalho no período da tarde. Você sabe que eu sou rabino aqui há 15 anos? Sim. Você sabe que eu tenho conta nessa cantina há 15 anos? Que sempre quando eu recebo no primeiro dia do mês, eu já deixo pago 30 maçã, e que eu como uma por dia, e que aquela maçã que eu como já está paga? Rabino, eu cometi o pecado do lashon hará. Meu Deus do céu, contra o meu líder. A minha igreja está desse jeito. Rabino, o que eu posso fazer? E o cara desesperado porque ele cometeu um grave pecado. O rabino falou para ele: você vai embora
E amanhã você volta aqui. O cara foi embora, não dormiu. Não viu a hora de chegar lá para falar com o rabino. Quando voltou, o rabino estava com um travesseiro cheio de penas. O rabino falou assim: são 5 horas da tarde, o vento está forte agora. Sobe para o lugar mais alto que tem nessa cidade, que é lá no pico, lá tal. Ele sabia qual que era. Vai lá, bate as penas, deixa o vento levar as penas. Depois você só me traz a fronha. O rapaz correu, levou, soltou todas as penas, voltou correndo. Rabino, eu estou perdoado, está aqui a fronha, eu fiz como o senhor me pediu, rabino, me perdoa. O rabino falou assim: desde o momento que você se arrependeu, o Senhor Deus te perdoou. Mas rabino, agora a igreja está vazia, como eu posso reparar o meu erro? O rabino falou assim: só tem uma maneira de reparar o erro. Como? Volta lá no monte e pega uma por uma das penas que você espalhou. Rabino, isso é impossível, ela se espalhou por toda a cidade. O rabino falou assim: é impossível reparar o pecado do Lashon Hará, porque é impossível uma palavra que sai da sua boca voltar para ela. Você está aí ou não? Como é que está a sua vida? Jardim, face ou nobre? Como está a sua vida? Não é a culpa do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, da sua família, do médico. É sua culpa. E não tem como reparar os danos. Não tem. Porque o Lashon Hará é um pecado grave, que além de amaldiçoar a tua terra, me faltaria tempo para te mostrar, que te leva para o inferno. O Lashon Hará leva para o inferno, porque a Bíblia diz que todos os maldizentes não vão entrar no reino de Deus. Está em Apocalipse. E além de você não ir para o céu, enquanto você viver aqui, você vai viver uma terra que você vai plantar e não vai colher. Você vai orar e Deus não vai responder. Você vai para a igreja e a muralha não vai cair. Você vai fazer e não vai dar certo. Você vai plantar uma oferta e não vai colher. Por quê? Por que nada dá certo para mim, pastor? Porque a terra que você mora, ela está amaldiçoada por causa do Lashon Hará, um princípio que você está quebrando. Eu trouxe aqui um estudo feito por acredito ser um judeu, por causa do que ele fala aqui, ou alguém que fez um trabalho de antropologia em Israel, não posso afirmar. Lashon Hará significa para nós má conversa, língua maligna ou língua do diabo. Isso significa que nós somos proibidos de falar negativamente de uma pessoa, mesmo que aquilo que estamos falando é verdade. Por exemplo, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que o pastor Jair, o Sozito, me pegou saindo do motel com uma outra mulher. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Tem 18 anos que eu vou fazer de casamento e até hoje eu nunca toquei no corpo de nenhuma mulher, não sei a minha, e quero morrer desse jeito aí, em nome de Jesus Cristo. Deixar esse legado para minha família, para minha igreja. Amém, igreja? Então o Sozito me viu sair do motel. E aí aquela irmã ali chega para o Sozito e fala assim: Sozito, fala para mim a verdade. O pastor Jair, ele tem outra mulher, não tem? Se o Sozito falar para ela de um modo negativo, mesmo sendo verdade, a Bíblia fala que ele cometeu o pecado da Lashon Hará. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E ela, que ouviu ele falar mal, também cometeu o pecado do Lashon Hará. Porque Miriam falou mal de Moisés, pegou lepra. Ela falou mal de Moisés para quem? Para o irmão Arão, que só ouviu a conversa. O que aconteceu? Os 2 filhos de Arão morreu. É coincidência. É coincidência. Porque o Lashon Hará, o judeu, ele não fala e não quer ouvir. E sabe qual é o problema do brasileiro? Que é um dos povos mais fofoqueiros do mundo. Quer ver uma coisa? A pessoa chega pra você e fala assim no zap: miga, sua louca, você não sabe que eu fiquei sabendo do Manuel. Aí ela fala: fala. Aí você fala assim: não, amanhã eu te conto. Ah não, agora você começou, tem que terminar, vai, fala logo. Ela não dorme enquanto não falar, sim ou não? Povo curioso, sim ou não? É um povo que está praticando deliberadamente o Lashon Hará.
Então, para o judeu, ele evita isso a todo custo. É proibido também escutar isso de pessoas. Ou seja, se tem uma pessoa falando mal de alguém, tem gente que fala assim: pô, como é que é? Quem foi mesmo? Como é que é? Quem adulterou? Quem? Quando? Que hora? Quando? Como? Que dia? Falei. Você está entendendo ou não? É proibido acreditar nessas coisas. Pelo contrário, a pessoa deve julgar o próximo de maneira favorável. Por exemplo, se o Sozito, que tem provas que eu saí do motel com uma mulher, aquela irmã chega assim e para ele fala assim: Sozito, eu acho que o pastor Jair está com um amante. Sozito, que sabe a verdade, ele deveria falar assim: o pastor Jair é um homem de Deus, ele precisa da nossa oração. Ele deveria falar a verdade e não fazer simulações ou jogar indiretas, porque o judeu não joga direta. Isso também é o praticado Lashon Hará de modo indireto. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo fala amém. Então, é proibido fazer ou jogar indiretas, como eu acabei de falar. Não se pode sequer relatar um evento negativo usando nomes. Entendeu? Eu conheço um pastor aí, não vou dizer que o nome dele é Jair não, mas ele estava lá no motel com a mulher dele aí, com outra mulher. Você está entendendo? Esse tipo de prática é abominável pelo judeu. Não é à toa que eles são o povo que mais prospera no mundo. Mas deve ser coincidência, né? Deus não tem nada a ver com isso, né? Exemplos de Lashon Hará na Bíblia: os espias que espiaram a terra, difamaram a terra, sim ou não? Olha a consequência: eles entraram na terra? Sim ou não? Não. Tá. A cobra que o inimigo usou para falar mal de Deus para Eva, ela foi amaldiçoada por Deus? Sim ou não? José, que diz a Bíblia, trazia má fama dos seus irmãos para Jacó, seu pai, ele comeu pão que o diabo amassou? Sim ou não? Foi coincidência, não tem nada a ver com Lashon Hará. Mas José é bonzinho. É bonzinho? Qualquer. Nós ouvimos ali a Bíblia dizendo qualquer. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Moisés perguntou para Deus: Deus, por que o povo está na escravidão? Por que os egípcios escravizam o povo? E aí Deus mostrou um monte de maledicência no povo. E Moisés falou: entendi, Senhor. Eles estavam presos por quê? Por causa do pecado da maledicência que tinha lá no povo. Por isso que eles estavam naquele cativeiro. Talvez o seu cativeiro é resultado da sua maledicência. Presta atenção. Doeg, um chefe do rei Saul, falou mal dos sacerdotes, dizendo: os sacerdotes, Saul, estão alimentando Davi. Sabe o que Saul faz? Saul vai matar 80 sacerdotes. Sabe o que vai acontecer com a família de Doeg? Todos vão morrer. Coincidência. Não teve Lashon Hará na vida dele. A maldição sem causa, a Bíblia diz o quê? Não acontece. O exército do rei Saul foi destruído pelos filisteus. Por quê? Porque estavam falando mal do futuro rei que seria o Davi. Mas foi destruído por coincidência também. O exército de Naamã, que não era israelita, destruiu o exército do povo israelita. Por quê? Porque aqui tinha Lashon Hará, e lá eles não praticaram Lashon Hará. Então Deus ajudou até o inimigo, mas não ajudou o povo dele. Você está entendendo? Diga glórias a Deus. Sabe por que aquele templo de Zorobabel caiu? Foi destruído? Sabe por que foi destruído? Porque quem destruiu ele foi a Roma. Por isso que só ficou lá só uma parede lá, que é conhecido para nós como o Muro das Lamentações. Só uma parede. Sabe por quê? Quem destruiu foi a Roma. Por quê? Porque judeu falava mal de judeu e Deus permitiu o templo ser destruído. Você está me entendendo? Diga amém. Outro detalhe: quando Moisés, Deus escondeu o corpo de Moisés, por missão de Deus, Miguel, o arcanjo, desceu para fazer algo. Quando ele desceu, Satanás começou a brigar com ele, discutir com ele, provocar ele, para saber aonde ele tinha enterrado o corpo de Moisés. E ele infernizou tanto o Miguel, que o Miguel falou para ele assim: o Senhor te repreenda, Satanás. E diz a Bíblia: e não pronunciou palavras negativas contra Lúcifer.
ele não falou nada, ele foi embora calado, mesmo com vontade de falar, e merecia falar que está falando do demônio, do diabo, do traidor. Olha o que aconteceu. Deus prometeu que quando voltar com a Nova Jerusalém, Deus está no terceiro céu. Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar, ele está no segundo céu. Quando Deus descer do terceiro para o segundo e tiver vindo para o primeiro, que esse tempo vai demorar 7 anos, é o que nós vamos aprender aqui na vigília. No meio do caminho, Deus vai liberar Miguel. Miguel que vai expulsar o diabo da onde ele domina, com todos os seus anjos, e vai expulsá-los para a terra, e vai começar a contar o relógio. 3 anos e meio será o tempo que Deus vai descer até a terra com a sua igreja, para jogar o diabo no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, não vai ficar um demônio que Miguel não venha derrubar. Por que isso está na Bíblia? Porque quando você dobra a sua língua, não fica um demônio que Deus não entrega na sua mão. Todos os seus adversários, Deus entrega na sua mão. Pastor, eu recebi uma notícia na minha saúde, e esse demônio aqui é o demônio do câncer, é o demônio das drogas, é o demônio da não sei do que, da AIDS. Não interessa, Deus entrega ele na sua mão. Pastor, eu descobri um demônio que está entrando na minha vida, que é o demônio do adultério. Não interessa, Deus entrega todos os seus inimigos nas suas mãos. Mas é necessário você aprender a importância de não quebrar o princípio do Lashon Hará, trazendo para o português, língua maligna, mais conhecido como maledicência. Você entendeu a palavra ou não? Conhecereis a verdade e ela o quê? O meu povo sofre, me ajuda aí a completar, porque falta oração. O meu povo sofre porque falta jejum. O meu povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. Olha só, que conhecimento que você recebeu hoje. Esta palavra que eu estou pregando para você, sabe o que ela pode fazer? Ela pode transformar a sua vida hoje. Ela pode mudar completamente sua vida. É desnecessário ficar gritando com o demônio. É desnecessário ficar fazendo promessas para Deus. É desnecessário ficar berrando, fazendo campanha disso, batendo 7 cabeçadas na cruz, fazendo os 7 mergulhos na mão. É desnecessário, porque quando você aceita a palavra no coração, como Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, aí as muralhas caem por naturalidade. Não precisa a gente ficar aqui gritando com muralha, cai muralha. Por quê? Porque quando você coloca a palavra de Deus dentro do seu coração, não fica um demônio que fica de pé diante de você. Você entendeu a palavra do Senhor ou não? É isso que eu queria passar para você.